Então agora nós chegamos a um ponto muito importante aqui, pois Satanás, como pessoa, esse ser emblemático é o mesmo Lúcifer, Eiléu. Ele mora no abismo, e o abismo fica nas profundezas da terra, como o próprio Jesus menciona, tantos textos são mencionados, onde havia trevas sobre a face do abismo, e ele foi lançado no abismo, é onde os demônios pediram a Jesus, não nos mande para o abismo, é esse abismo. Mas agora nós não podemos mais chamar Satanás de Lúcifer. Como alguém me pergunta, pastor, como que é ele? Não sei, irmão. Eu nunca falei, e aí, prazer, bom? Desprazer. Quem é você? Sou Lúcio Fé. Eu não sei. Mas, biblicamente, se suspeita que a única diferença da terça parte dos anjos que caíram, que se tornaram anjos caídos, e mais Satanás para antes, é que eles perderam a glorificação, perderam a luz. Então, eles são seres sem luz. Eu já tive algumas aparições, já vi anjo e já vi demônio. A forma é a mesma. A única diferença é luz e sem luz. Por isso que o próprio Jesus diz, Jesus não, depois que um pouco fala com o Senhor Jesus, por isso que o Paulo diz que ele facilmente, ele engana, ele cria uma espécie de luz para enganar, para se passar por anjo do Senhor. Então Lúcifer era um ungido, um querubim do Deus Altíssimo e possuía luz. Daí o termo Lúcifer, portador de luz, aquele que carregava a luz. Como ele não possui, ele recebe alguns nomes. E esses nomes, nas definições, eles vêm tendo as suas definições. O primeiro nome bíblico dado foi Didron. Aí vem depois Sheita. Aí vem Titã, Hadad. Não, sério, sem brincadeira. É sério. Não é brincadeira, é sério. Hadad. E que da onde vem a palavra seita é Satanás. Tá? Então, preste atenção. Como nós já aprendemos, os anjos, todos eles, são parte, ou são todos eles uma raça pré-adâmica. Como assim pré-adâmica? Eles existem, são criações antes de Adão, na chamada eternidade passada. E eles já, nós aprendemos ontem, você vai conferir no livro, você que não está, vai ficar boiando. Eles habitaram a terra antes de Adão. Nos 6 dias, nós aprendemos então ontem que houve um período de restauração dessa terra que se tornou um caos, que foi derretida. Como o Senhor diz, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Então nós aprendemos ontem que há um vácuo no tempo entre Gênesis versículo 1 e Gênesis versículo 2 de zilhões de anos. Quanto tempo, não sabemos, pois não era contado. E o que é mais interessante que nós aprendemos ontem, que Deus não disse, e criou Deus as águas, ele disse, faça separação. Porque diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas já no verso 2 você diz, a terra era sem forma e vazia. E está lá, havia águas. O Espírito pairava sobre as águas e trevas sobre o abismo. E como que aconteceu? As águas baixaram. E ali você vai estudar na história, quem já estudou a história do tempo terciário? Quem lembra? Quem já ouviu falar? Todo mundo fugiu da escola, né? Que papelão. O terciário é a famosa era do gelo, irmão. Porque o sol some e ali você tem completamente, alguns teólogos falam de mais de 500 graus abaixo de zero. Nada poderia sobreviver num lugar desse. Uma terra totalmente em caos, e esse gelo todinho que confinava os demônios que estavam embaixo do abismo. Como nós lemos, foram lançados no abismo.
Isaías 14, verso 12, Ezequiel 28, a partir do versículo 18, Apocalipse, capítulo 12, foram lançados no abismo. Mas quando, de alguma forma, ouve-se a voz do Senhor, esse gelo derrete e vira água. E o que você começa a perceber, que as águas baixam, quem começou a ler o livro? Não é? As águas baixam e os montes e vales começam a aparecer. E quando os montes e vales começam a aparecer, no livro eu falo detalhadamente, dia após dia, dos 6 dias da restauração. Deus criou muita coisa nesse período e muitas ele restaurou. Então, pôs o Senhor no céu, apareça o sol, apareça a lua. E também você vai ver, produz a própria terra. Ele não diz crie árvores. A palavra usada é haja, que é apareça. O homem ele criou, todos os animais ele criou nesse período, porque ele começa a restaurar toda a terra que foi destruída. Eu recebi algumas perguntas ontem do tipo, e os dinossauros, pastor, fala do dinossauro. Irmão, não sei de dinossauro, irmão, não tem dinossauro na Bíblia, então não sei. Mas pelo que a ciência diz, que tinha uns bichão grande, e foram destruídos com a queda de sei lá o quê, de um meteoro, e Jesus diz que eu vi Satanás cair do céu como uma estrela, um cometa. Em tese, gente, porque a Bíblia não fala, pode-se conjecturar, não pode escrever, não pode ensinar, pode conjecturar. Faz sentido? Claro que faz. Podemos ensinar? Não. Por quê? Porque não está na Bíblia. A gente só fala aonde a Bíblia fala. Quando a Bíblia se cala, a gente se cala. Então, o que um pastor, um professor vai falar? Ele, quando não tem, ele usa o termo em tese. Então, em tese, então pode ter outras e outras inúmeras teses também. Essa é uma delas. Agora, como eu recebi a pergunta, pastor, Caim se casou com quem? Um parente. É óbvio. Ele morreu com 900 e poucos anos. Quem matou Caim? Quem matou Caim, gente? Alguém falou Abel, sério, cara. Eu ouvi isso. Nossa, vocês estão atentos, eu ouvi você falando. Quem matou Caim? Abel. Pensa num cara que está atento no culto. Quem matou Caim? Lameque. Lameque era o que de Caim? Lameque tinha quantas mulheres? 3 mulheres. Caim, é óbvio que ele se casou com uma parente. Você vai entender o seguinte, Adão teve outros filhos. E a terra foi povoada, gente. E aí a terra foi crescendo. Aquilo fazia filho igual ratos, entendeu? E fica evidente ali na escritura que Caim se casou com um parente. Então, alguma outra tese fora disso não tem consistência, mas fica bem claro a evidência que foi parente. Porque senão, quem matou Caim também seria estranho. Por que Deus fala que ninguém lhe faça mal? Por quê? Porque obviamente que ele estava debaixo de maldição e a terra iria procriar muito rápido. Uma coisa que você precisa entender aqui dentro desse fundamento. Satanás e os seus anjos, a terça parte, agora confinados ao centro da terra, as partes inferiores, ao Sheol, ou, outro termo usado, Hades. Como nós explicamos ontem, mas vale salientar, os mundos abaixo dos seus pés. E quem aqui já ouviu falar da Fossa de Mariana? Vocês não estudam. Vocês vão se catar, vocês não estudam. Fossa de Mariana é um portal no centro do Oceano Pacífico, eu acho que é Pacífico, se eu não estiver enganado, de 11 mil quilômetros de profundidade. É isso mesmo? É isso? Bom, ninguém levantou a mão. E o que é interessante é que dentro dessa fossa sai as larvas do magma
E as larvas, elas saem justamente pela contração das placas tectônicas. Vou te explicar. Não estou dizendo que seja isso, mas vamos tentar tirar uma base aqui do que tem no centro da terra, aonde Jesus foi, aonde a Bíblia diz que lá se concentra o inferno e etc. O que protege esse fundo do oceano, que a parte mais profunda é de 11 quilômetros, ou seja, o navio que tentou descer, ele desceu até 6 quilômetros e demorou 9 horas, navio não, submarino, e começou a estourar ele por dentro de tamanha pressão, e desceu 6 quilômetros, ninguém nunca foi, é inabitável, é impossível, é igual ao espaço, coisa louca, não é? E aí, depois você digita lá hoje no Google, vai ser bem legal, vai ter lá o History, Discovery, Fossa de Mariana, e etc. Essas placas tectônicas são enormes e elas protegem a crosta, e embaixo vem o núcleo, e lá um vácuo enorme, igual você está vendo aqui, aonde tem todo o magma. O que é o magma? É um lago de fogo. E o que é interessante é que a terra inteira, de norte a sul, é rodeada por esse magma. Totalmente inabitável, por essas placas tectônicas. E aonde é que fica a saída disso? Na Fossa de Mariana, que fica aonde? No oceano. E sabe o que é mais interessante? Para você entender o que eu estou falando, agora é um pouco de ciência, tá? Isso é ciência? É ciência. Só para você entender um pouco, por isso que você vai ver lá, no livro do Apocalipse, lá na restauração da terra, você vai ler, isso está no meu livro, O Ladrão da Noite, o mar já não existe. Veja que o mar não é um plano original de Deus. Porque na terra futura não haverá mar. E quando você vai ver no juízo final, diz a Bíblia assim, e o mar dará os seus mortos. Ah, mas isso é quem morreu afogado. Então por que não disse a terra daria os seus mortos? Diz o mar. Ali está falando daquilo que está dentro do abismo. E isso, gente, é tão bíblico, mas tão bíblico, como está em Gênesis no capítulo 2. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas e havia trevas sobre a face do abismo. Então, como nós já temos todos os textos bíblicos comprovando que o Sheol é no centro da terra, que Jesus desceu às profundezas da terra e etc, etc, nós temos sim base bíblica para dizer que o inferno não é no espaço sideral ou no buraco negro, como alguns teólogos malucos querem falar. A Bíblia diz que Jesus desceu, e a coisa é tão interessante que quando Saul foi consultar Pitonisa e um demônio enganou, a Bíblia diz que ele subiu. Interessante que a Bíblia diz que os ímpios descem, os salvos sobem. Então, embaixo dos seus pés, nós temos um mundo completo, um mundo em compartimentos. Eu falei ontem, só para você entender, vou mencionar de novo sobre esses mundos que nós temos abaixo de nós. Por exemplo, abra aí Deuteronômio 32, versículo 22. Quando Deus fez o inferno, ou o Sheol, por que Deus fez o Sheol? Jesus já disse que ele foi feito para o diabo e seus anjos. Porque um fogo se acendeu na minha ira. Por que Deus acendeu o fogo do inferno? Porque ele se irou. E arde até o mais profundo do Sheol. E devora a terra com seu fruto. E abrasa os fundamentos dos montes. Ah, isso é espiritual? Veja que o Sheol abrasa os fundamentos dos montes. É óbvio que você está lendo aqui comigo
explosões vulcânicas que vêm do centro da Terra. Eu sou bobo ou você leu isso ou não? Leia de novo, vai lá. Você, por favor, vou te dar uma tarefinha de casa. Você vai no YouTube hoje e vai digitar lá, Fossa de Mariana. E amanhã você vai vir com o olho desse tamanho assim, ó. Está lá pela History, canal, está lá uma matéria da History. Agora veja, o inferno, você precisa entender que a terra era perfeita, não tinha mar. Por isso que é chamado de Jardim do Éden, ou Éden mineral. Mas quando Lúcifer e a terça parte dos anjos, milhões ou bilhões de anjos caídos, foram arremessados aonde? Bom, como tem gente que não estava ontem, é importante. Põe Isaías 14, versículo 12, de novo, por gentileza, para ficar bem claro aonde eles foram arremessados. Como caístes do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que prostrava as nações. Isso é antes de Adão e Eva, antes do Éden de Adão. Continua. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, eles estavam aqui, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Toda vez que a Bíblia fala ao norte, é um pedaço de chão que até hoje é o centro da Bíblia. É a briga por esse pedaço de chão, é aquilo. É o pedaço de terra que Deus mandou Abraão comprar. A terra de Canaã. Todo o norte da Bíblia é o norte daquele pedaço de chão. Hoje seria o norte de Israel. Deus mandou ele comprar todo aquele pedaço. E fica essa briga, não é palestino, não existe isso, irmão. Abraão pagou. Deus deu dinheiro para ele pagar aquela terra. Tá? Ok? Você entendeu o que eu estou falando? E continua o texto. Subirei às mais altas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Pode ir. Contudo, levado serás aonde é que está Satanás? No Sheol. Ou seja, eu ouvi hoje um teólogo dizendo que ele está no céu. Eu estou lendo outra coisa. Levado serás ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Você vê como que as coisas fazem sentido? Você vê que você vai estudar a história do carbono 14, as fossas, as cavernas, os achados, a arqueologia, e eles pegam aquelas cabeças e tentam ligar com o nosso DNA e não bate. Você vê que a Terra para a ciência tem bilhões de anos, para a Bíblia milhões de anos. Aí o cara, quando não estuda, ele fica boiando. A recriação da Terra, que é a idade do homem, dos 6 dias, é 6 milhões de anos. A Terra, imagine você que um carro pega fogo. E agora ele está todo destruído. Eu posso ou comprar outro carro, ou refazer um carro daquela matéria destruída, sem forma e vazia. Então Deus pegou essa terra sem forma e vazia e refez ela toda. E Ele vai fazer isso de novo, gente. Ela vai passar por mais uma prova, vai pegar fogo e as coisas que nela, tudo se queimará. E Deus vai fazer novos céus e nova terra. Tudo de novo. Agora escute bem. Esse abismo foi feito para a morada de Satanás e seus anjos, né? A Bíblia diz que o inferno foi feito para eles. Não foi feito para pessoas, foi feito para Satanás e seus anjos. Veja, mais um texto aqui para você. Apocalipse 12, versículo 9, por favor. Ele foi precipitado. Tem gente que fala que isso é lá para o final dos tempos. Não. O Apocalipse não é cronológico, nenhuma profecia é cronológica. Inclusive, quando vai falar de Lúcifer, começa falando do rei Etióbalos
E de repente, pá, vira para Lúcifer. Você precisa entender que a Bíblia, ela vai falar de certas coisas, usar profecias de outros tempos. Inclusive, em Mateus 24, Jesus não responde uma pergunta, responde 3 perguntas. Aí o cara fala, Jesus disse que não vai haver pedra sobre pedra, ai das graves. Ele pensa que está falando dos tempos. Isso aconteceu. Então veja, ele fala de um tempo presente, de um tempo mais no futuro, de um tempo no outro futuro. E Apocalipse também é assim, olha como está lá. E foi precipitado, está contando a história dele, para explicar a futura guerra também. O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, não tem mais Lúcifer. A palavra diabo é desobediente. Toda pessoa rebelde é um diabo. E o texto diz, que engana todo mundo, ele foi precipitado no espaço. Os adventistas creem que como não existe inferno até hoje, quando o diabo caiu, que Deus, eles não têm esse entendimento da recriação, ele ficou vagando pelo espaço, destruindo os planetas. Eu acho que eles assistiram o filme da Marvel, Guerra Infinita. Só pode. Aí o Lúcio vai fazer assim, ó. Esses caras são doidos, né, velho? O cara ficou vagando no espaço. Olha lá, ele foi precipitado na terra e os seus anjos precipitados com ele. Agora olha o texto, continua. Então ouvi uma grande... Não, aí, volta. Não, já passou. Só para você entender. Agora, com isso não resta dúvida a nós que Satanás e os seus anjos estão aonde, gente? No centro da terra. Mas eles têm total acesso à terra que é, e o que você vai ouvir aqui hoje vai te chocar, que é por legitimidade deles. Ainda. Jesus disse, o príncipe deste mundo é chegado, mas ele não tem autoridade sobre mim. E o que você vai entender isso é tremendo. Veja, Salmos 73, versículo 17, vai mostrar agora que apesar do Sheol não ter sido feito para o homem mais semelhante de Deus, ele passou também a ser habitado por seres humanos, mas não o abismo, e sim o Giena, que fica à esquerda do abismo. Eu falei ontem, o paraíso ficava à direita. E por que o paraíso ficava à direita? Por que os mortos justos, a gente não pode falar salvos, né? Falava-se justos, não subiam para o céu? Olha, por que Jesus tem que morrer por você e não precisava morrer pelos lá da lei? Tem gente que fala, não, eles não precisavam ser salvos pelo sangue de Cristo. O escritor de Hebreus diz que o sangue de bode e de ovelhas nunca foi suficiente para salvar. Então, por isso que você vai encontrar textos na Bíblia de Davi dizendo, minha alma descerá ao Sheol. Todos eles ficavam no mesmo tempo e espaço do mundo dos mortos. Aí Jesus morre. Ele prepara o lugar. Ele consagra o lugar. Ele derrama o seu sangue, faz expiação pelos pecados passado, presente e futuro. E ele desce e leva consigo o cativeiro, o paraíso, que hoje está no terceiro céu, de acordo fala o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, no paraíso. Então não está mais no centro da terra. Mas na parábola de Lucas 16, Jesus, antes do seu sacrifício, menciona que era assim. O rico lá no Giena viu o Lázaro lá no paraíso. E Jesus disse, há um grande abismo que nos separa. Você lembra disso? Não é muito claro isso? Mas Jesus foi lá o quê? Para pregar para o povo que estava no Giena. Ele foi lá e trocou as ideias. Falou, Abraão, lembra de mim, Abraão? Eu sou o cordeiro que você matou no lugar do seu filho. Ei, Moisés, eu sou a pedra que andava com os hebreus. Davi, eu sou aquele anjo que guerreava as batalhas, que você viu um anjo matando todo mundo.
Ei, Moisés, você lembra? Foi às minhas costas que você viu. Adão, eu que dei o nome para os animais. Eu sou o anjo do Senhor, eu sou a pedra que andava, eu sou a coluna de fogo, eu sou a árvore do meio do jardim, ele sempre esteve. Eu sou o anjo que esteve com Daniel, eu sou o anjo que esteve com Sadraque, Mesaque e Abedênego. Sempre foi ele. Foi isso que ele foi fazer no inferno. E aí ele levou esses, porque agora Jesus havia morrido por todos aqueles que eram justos, os que estavam no paraíso. E agora você que aceita ele como seu único e suficiente Salvador. Muito legal, muito legal. Agora escute bem isso. Hoje o que nós temos lá é a morada dos demônios. E dentro da morada dos demônios tem a prisão, o tártaro. Então você tem demônios presos e demônios soltos. Tem demônios, a gente usa o termo demônio por causa do termo desobediência, mas é diferente. A Bíblia não menciona a origem dos demônios, os vultos, setas. A Bíblia menciona a origem dos anjos caídos. Quem são as setas, os vulgos? Esses que incorporam. Nós não temos a revelação na Bíblia disso. É fato que eles são uma espécie de serviçal de Satanás. Eles incorporam, entram nos corpos das pessoas. Eles estão nesse mundo físico, procurando uma forma física para poderem ter autoridade nesse mundo físico. Esses são os demônios, que o sincretismo pôs nome neles, mas Jesus chamou de espírito de morte, espírito disso, espírito daquilo, e etc. Davi chamou de seta que voa de dia, seta, mortandade, e etc. A Bíblia tem muitos nomes para eles. Espírito surdo e mudo, aí os negócios lá põem o nome, né? Eu não gosto muito de usar, nem de escrever. Eu gosto de ficar com o que está na Bíblia. Quando eu vou expulsar um demônio, eu já falo, isso é um espírito disso, como a Bíblia sugere. Nota-se nitidamente que a Bíblia faz questão de omitir o nome deles. Eu também faço. Ok? Se Jesus omitiu, eu também vou omitir o nome deles. Então veja o que Davi diz sobre agora os ímpios passarem também a habitar o Geena, até que entrei no santuário de Deus e percebi o fim deles. Davi, você precisa entender uma coisa sobre Davi. Davi foi um dos maiores profetas do Velho Testamento. Jaguar em alguns aspectos, muitos. Mas Davi teve revelações, Davi viu Jesus ressuscitando e entrando no céu e assumindo o trono. Ele fala, né? Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Na primeira vez, são dois textos, Salmos 24, verso 8 e 9. A primeira vez ele diz, quem é o Rei da Glória? Aí ele repete, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí muda, quem é este, o Rei da Glória? Aí ele vai lembrar do anjo que lutava a guerra dele. O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória, poderoso nas batalhas. Veja que Davi está cantando um salmo de ascensão. 40 dias depois da morte de Cristo, isso aconteceu. Jesus deixou 33 anos o seu trono vazio. E agora, 33 anos depois, os portões do céu se abrem. E lá vem ele, ocupando o seu trono de glória. E o que dá a entender que nessa visão de Davi, ele está vendo, quem é esse o Rei da Glória? Ele é aquele que guerreava comigo, o Senhor dos exércitos. Você pega uns salmos de Davi, que você fica chocado. Esse, por exemplo, olha o que Davi fala, do destino dos ímpios. Verso 19, qual é o destino dos ímpios? Como cai na desolação, no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Eu vou ler essa versão da King James, que é bem claro, diz assim, até que entrei na casa de Deus e compreendi o destino dos ímpios, como são destruídos de repente e absolutamente tomados de fogo. Que coisa louca. Davi está literalmente dizendo que o ímpio, na hora, morreu. O salvo,
lá na hora, morreu, na mesma hora, ele topa de cara com Cristo assim, ó. Quer morrer, irmã? Porque o crente, quem quer ir para o céu? Quer nada, dá uma dor de barriga, vem para a igreja pedir cura, né? Ele quer ir para o céu. Eu queria ir para lá, se eu pudesse. Pastor, ora, pastor, que eu estou com medo, pastor, estou com medo de morrer. Quer ir para lá? Nada. Olha, crente não tem medo de morrer. Crente tem medo de deixar. Sabe, eu sei disso por experiência própria. Toda vez que o avião balança, eu não tenho medo da morte, eu fico imaginando, meus filhos, quem vai cuidar? Você vê? O nosso medo é deixar, gente. Nós mesmos não temos. Então, qual é o destino do salvo? O terceiro céu. Qual é o destino dos ímpios? O Guiena, que fica no inferno, no Hades. E aí, pastor, lá os demônios ficam atormentando a gente? Bom, não é o tema. Se o diabo atormenta você aqui, cara, eu não preciso te responder isso. Pense bem. Se você é atormentado sem ver, imagina lá vendo. Só para concluir aqui, então, quem entendeu essa parte do Sheol aqui? Aí nós temos uma pergunta interessante. Eu vou entrar nesse tema, porque eu não tenho tabu. E eu acho que Bíblia não foi feita para ter tabu. Da mesma forma que eu estou falando do gap, nós temos a grande, extensa polêmica de Gênesis 6. Você já leu Gênesis 6? Abra aí. Olha, eu não estou afim de terminar isso aqui antes das 2 horas da manhã, não. Vai ser o primeiro a reclamar amanhã. Esse pastor não tem vergonha na cara, esse vai terminar culto, não trabalha, está lá no hotel, agora eu tenho que trabalhar. Brincadeira, querido. Preste atenção, gente. Qual é essa versão da Bíblia? Qual é essa versão que você está usando aí? Então, Almeida? Pode deixar. Não tem problema não. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar sobre a terra, nasceram filhas. Continua. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. E então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque ele é carne, mas os seus dias serão de 120 anos. Continua. Naqueles dias estavam os... Você sabe o que significa Nefilins? Quem sabe? Da onde você tirou que Nefilins? Nefal, é caídos. Nem... Quem te ensinou isso? É claro que você leu em alguma versão que está gigante, mas a palavra Nefilins é Nefal, caídos, os caídos. Agora olha o texto. Naqueles dias estavam os caídos, os Nefilins na terra. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses Nefilins eram valentes, homens de renome, como houve na antiguidade. Bom, aqui você tem uma discussão teológica no nosso tema de batalha espiritual, que provavelmente a maioria não tem coragem de falar. Eu não tenho problema de falar, porque eu não lido com criança, eu lido com gente pensante. E se todo mundo hoje vai na internet e ouve isso do jeito que quiser também. Entendeu? Então, a história é a seguinte: tem um grupo de irmãos que querem
fazer a gente pensar que os filhos de Sete são os filhos de Deus. E os filhos de Caim são os filhos dos homens. E os filhos de Sete, os filhos de Deus, porque adoravam a Deus, viram as filhas de Caim e procriaram. E por causa dessa procriação, teve uma transmutação genética. É óbvio que esses caídos eram gigantes e poderosos, mas homem com homem da mutação genética, quem são esses filhos de Deus? Que viu as filhas dos homens, que eram gatinhas, e fizeram checho com elas, e depois que elas fizeram chechos com elas, tiveram filhos e filhas. Bom, em nenhum texto no Novo Testamento se refere a homens após a queda como filhos de Deus. Vamos ver quem são esses filhos de Deus? Eu falei, pastor, agora estou escandalizado. É porque você vem lá do catolicismo com a ideia em que eles adoravam anjos. Então escute isso na Bíblia. Jó capítulo 1, versículo 6. O escândalo é tão grande que travou o texto. Olha lá, gente, leia você aí, ó. Leia lá. Chegado o dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor, veio também Satanás. Quem são aqueles filhos de Deus ali? Ela estava assim, ó. Anjo caído. O anjo caído é o Satanás ali, ó, embaixo. Quem são os filhos de Deus? Bom, ali é anjo, né? Gênesis 6 não é não. Você está vendo como que o tabu é um negócio complicado, o dogma é um negócio complicado. E, assim, primeira vez aqui diz, foi um tempo que os anjos vieram adorar o Senhor, veio também Satanás. Agora veja o capítulo 2, verso 1 de Jó também. Para você entender o que eu estou falando. Isso é muito, muito, muito importante. Em que na minha vida, pastor? O que isso vai mudar na minha salvação? Nada. Então por que o senhor está ensinando? Você não está aqui para aprender, não? Ah, bom. Preste atenção. Leia lá. Vocês estão dormindo? Então, por mais uma vez, nós temos aqui o termo anjo para filhos de Deus. Jó 38, verso 7. Vamos ver se esses filhos de Deus, em todo o Velho Testamento, são anjos ou homens. Vai lá. Bom, então preste atenção no que você vai ouvir. O que eu sustento tem toda a base bíblica para comprovar. Nós temos aquela parte que diz que são filhos de Sete. Nós não temos nenhum texto na Bíblia que comprova que essas filhas de Deus são filhas de Sete. Mesmo porque até os filhos de Sete se corromperam. Ou você se esquece que dentre os filhos de Sete, Deus só escolheu 8. Esqueceu disso? Quantos entraram na arca? Quantos? Eles eram filhos de Sete, Noé. Ué, cadê os filhos de Sete? Que eram todos filhos de Deus. Irmão, é aqui que está o segredo, preste atenção. Vamos ver um texto bíblico aqui. 2 de Pedro 2, no versículo 4, você vai entender por que tem anjos aguardando o julgamento.
e anjos que já foram julgados. Olha o que Pedro vai dizer. Os anjos que caíram com Lúcifer já foram julgados por Deus no céu. Mas tem anjos aguardando julgamento. Porque se Deus não poupou os anjos que caíram, rebelaram, que o quê? Pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou no abismo, Tártaro, reservados para o juízo. Agora veja que aqui não está falando da terça parte que foi julgada. Está falando de um grupo de anjos que pecaram, estão aguardando o julgamento, trancados no Tártaro. A palavra mencionada por Pedro aqui é prisão, de onde vem a palavra Tártaro, que fica no mais profundo do abismo. Além deles estar no abismo, o Tártaro é lá no fundo ainda. E lá você tem esses anjos aguardando julgamento e tem um tipo de anjos que eles são tão cruéis, mas tão cruéis, que Deus tem que manter eles presos, porque Deus vai soltar eles para um tempo determinado. Deixa eu ver se eu estou certo do texto. Apocalipse capítulo 9, versículo 5, por favor. Vamos ver. Eu acho que é Apocalipse 9. É isso mesmo. Mas vamos voltar um pouco, desde o verso primeiro, para pegar, porque esse aqui é o pior demônio, é o pior de todos. Lembra você que Lúcifer, Satanás está solto, esse não. Esse é o pior de todos, desde o verso primeiro. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela do céu que caía sobre a terra e foi-lhe dada a chave do abismo. Você viu agora? A chave da prisão. Irmão, realmente não nos resta dúvida que o abismo está no centro da terra. E você vai ficar muito curioso para ver as fossas de Mariana hoje. Embaixo da terra, de onde sai todo o magma, próximo às placas tectônicas. E dentro desse abismo tem as prisões. Demônios soltos, que saem facilmente do abismo. Demônios presos, porque por causa da sua terrível crueldade e capacidade de destruição. E demônios presos porque pecaram aguardando o julgamento, que são ainda chamados de anjos. Agora olha esse texto, continua. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Aí você entendeu o que aconteceu na terra, lá antes dos 6 dias, e o sol está escondido, ok? Continua. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra e foi-lhes dado poder como que tem poder de escorpião. Aí, olha lá. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus. Pode ir. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. Esses bichos é o Satanás. E olha que tipo de demônio é. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Agora olha o tamanho desses escorpião. Continua. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e de modo nenhum acharão. Vão tentar morrer, não vão conseguir, pois a morte fugirá deles. The Walking Dead. Não é não? Qual é o nome disso? Gente morto mais vivo. Então você percebe como funcionam as coisas. Continua. A aparência dos gafanhotos era semelhante de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia uma coroa semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Lembra dos querubins? Aqueles que ficam diante do trono de Deus, que tem as aparências deles. Esses aqui são os anjos caídos, parte deles. Olha que continua. Tinha cabelos como de mulheres e dentes como de leões. Continua. Tinha couraças como couraças de ferro, o ruído das asas era como o ruído de carros e muitos cavalos que correm ao combate. Esses bichos é enorme. E tinham
caudas com ferrões semelhante às caudas de escorpiões, e nas suas caudas estava todo o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Aqui que está a coisa terrível, gente, ó. Tinha sobre si um rei. Você está lendo isso? Você está lendo isso? Quem é o rei deles? Ó, esse rei está preso. O anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abaddon. Abaddon, por que o nome é hebraico? Aqui você vai entender uma coisa, está no livro. Salomão, ele teve um período de 42 anos entre espiritismo, esoterismo e satanismo. A nação de Israel cultuou alguns demônios. A nação de Israel cultuou Moloque, cultuou Abaddon, cultuou Asmodeus, e também a rainha dos céus, que tinha um outro nome lá que Jeremias fala. Astarote. É o nome que aí virou Diana e etc. Pronto. Preste atenção nisso. Em grego, Apolion, o deus Apolo. Qual é o nome dele? Apolion, Apolo. Esse ser, ele está preso. E como você percebeu, ele tem um exército ao seu comando. Paulo enfrentou a influência de Apolo. Quando ele escreve em Cencreia, 13 quilômetros de Corinto, ele escreve para Roma, mas ele está em Cencreia, na casa da irmã Tifosa. Nome bonito para pôr numa filha. E ele está olhando para o deus Apolo, que é o símbolo da masculinidade, né? Sei. Que é Apolion. É um deus grego, um terrível anjo caído, que tem seus serviçais. Esse Apolion, ou Abaddon, ele está preso. Ufa. Porque a presença dele tem poder de derreter a pele das pessoas. E os seus soldados, você já viu o que eles têm poder de fazer. Eles serão soltos quando? 3 anos e meio da grande tribulação. Então trata de ser arrebatado, irmão. Porque esses bichos aqui vão ser soltos na tribulação. Serão eles o agente da destruição na grande tribulação. Entendeu? Esse é o exército desses anjos. Estão presos. Agora, os que estão presos, mas não são esses, mencionados por Pedro. Pedro diz, aos anjos que pecaram. Quem são esses que pecaram? Vamos ver Judas 1, versículo 6 e versículo 7. A Bíblia é muito clara sobre esses filhos de Deus, mais claro do que você já ouviu, impossível. Judas 1 e 6. Vamos ler. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão para o juízo. Bom, não põe no verso 7 ainda não. É os mesmos que Pedro falou, não é? Que estão aonde? Na prisão. Então, esses não são os de Abaddon e nem de Lúcifer. Esses serão julgados. Lembra quando a Bíblia diz que nós vamos julgar eles? Nós não vamos julgar os anjos caídos. Eles já foram julgados. Eles foram arremessados. Eles já são caídos. Nós não vamos julgar os exércitos de Abaddon. Nós vamos julgar esses anjos aguardando o juízo. Quem são eles? O escritor, irmão do Senhor Jesus, vai dizer, verso 7. Assim, verso 7. Assim como em Sodoma e Gomorra, e as cidades... Não, é que pulou um texto. Vamos pegar aí, põe de novo, versos 6 e 7. Verso 6, final do verso 6. Final da escuridão para aquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as
das cidades circunvizinhas, que havendo-se prostituídos, como aqueles anjos. Bom, na realidade estava até mais claro, né? É que inverteu a ordem. Na King James está assim: de maneira semelhante a esses anjos, Sodoma e Gomorra quiseram fazer sexo com os anjos. Está na Bíblia ou não? Eu vou deixar você ler de novo o versos 6 e 7. Porque aí surge um monte de pergunta. Mas pastor, Jesus disse que anjo não tem sexo. Jesus não disse isso. Jesus disse que lá no céu, seremos como os anjos. Lá no céu não se casam e não se dão em casamento. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Veja, quem escreveu isso é Judas, o irmão de Jesus. Ele os tem reservado em prisões para o grande dia do juízo. Verso 7. O que esses anjos fizeram para estar presos, gente? Leia você e responda para mim. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que se prostituíram, como aqueles anjos, e ido após outra carne. Algumas versões estão falando de prostituição. Como é que está aí na sua Bíblia, irmã? Depravação sexual. Como é que está aí na sua Bíblia? Imoralidade sexual. Veja você que fica claro que aqui nesse texto está muito claro que os anjos que estão presos, em que Pedro fala, e que também Judas fala, porque pecaram, eles estão presos porque se depravaram em outra carne. Anjos com humanos. Por isso geraram o quê? Gigantes, nefilins, caídos. Ok? Quem eram esses nefilins? Era uma raça híbrida, mistura de gente do céu com terra. Mas pastor, isso é possível? Ora, Jesus era o quê? Diga você para mim, Jesus tinha quantas naturezas? Do céu e da terra. Lhe pergunto, é possível? Aí você fala, mas como, pastor? Então esses anjos vieram copular com as mulheres? Claro que foi isso. Agora, o que você entende, Agostinho de Hipona, todos os teólogos reformados, todas as Bíblias, isso é uma coisa, é um consenso. De um tempo para cá some, porque as pessoas têm uma ideia que é assim, por que pregar isso? Bom, não precisa pregar isso, mas nós estamos num seminário. Você está aqui para aprender, não é? É uma escola. O que é que se ensina na escola? Então escuta, esses anjos, escute bem, esses anjos, de alguma forma, tomaram forma humana. E nós já vimos isso. Você lembra? Na casa de Abraão foram 3. Comeram, dormiram. Um ficou com Abraão. E aí a coisa é tão tremenda. E Abraão começa a trocar as ideias com ele. Vai trocando as ideias com ele. E Abraão olha e diz assim a Bíblia: percebeu Abraão que quem estava com ele era Adonai. Era Jesus. Era Jesus. Diz a Bíblia, percebeu Abraão que quem falava com ele era o Senhor, Adonai. Eram 3. Um era o próprio Cristo. Lembra, Cristo é o checkmate de Deus, o anjo do Senhor do Velho Testamento, todo o Velho Testamento, o anjo. O anjo do Senhor ficou com Abraão. 2 foram para Sodoma e Gomorra. Esses que foram para Sodoma e Gomorra foram parecidos com anjos ou como homens? Dormiram, comeram. E chegaram lá, o que aconteceu? Os homens de Sodoma e Gomorra queriam fazer o que com os anjos? Checho. Qual é o nome disso? Homossexualismo. Agora escute a situação. Aquele anjo que ficou com Abraão, que diz a Bíblia que era o Senhor, Abraão lembrou o quê? Ele começou a fazer as contas, que tinha um justo lá, falou, Senhor, ele já chama de Senhor. E é interessante que quando os 3 anjos chegam para Abraão, ele se dobra diante dos 3. Os 2, diz a Bíblia, que se afasta. Os 2 não aceitam a adoração, o outro fica de pé.
Lembra que quando João se dobra diante do anjo, ele diz, se levanta, eu sou servo igual você. Entendeu? Um anjo do Senhor nunca aceita culto. Ele aceita ser chamado de mensageiro. Nunca de Deus ou príncipe ou coisa parecida. Esses dois que foram, eram anjos da destruição. Amante de Deus, do juízo. E Abraão começa, Senhor, se tiver 40 justos, o Senhor salva de Sodoma. E Jesus começa a ir embora. Se tiver 40, eu poupo a cidade. E Abraão grita, se tiver 20, eu poupo a cidade. E Abraão grita, se tiver 10. E Abraão vai contando. E por último, Abraão diz assim, Senhor, sem que o Senhor perca a paciência. Perceba você que Jacó lutou fisicamente com Cristo. A Bíblia diz que ele lutou com o anjo do Senhor, lutou com Deus e apanhou. Apanhou não foi pouco, não. Apanhou foi muito, deixar de ser besta. Agora, o que você precisa entender? Que quando esses anjos entraram na atmosfera terrena, não sabemos quanto, o que nós temos aí especificamente é uma segunda apostasia de anjos, não sabemos quantos. Eles se apaixonam pelas mulheres, filhas dos homens, copulam com elas e geram uma hibridade. Esses híbridos, você leu lá em Gênesis, foram os poderosos da época. Nirode era um, Samíramis era um. Veja que nós temos aqui algumas situações, alguns teólogos que defendem que alguns até passaram o dilúvio. Eu acho isso um pouco provável. Mas você chega, por exemplo, em Números, tem os filhos de Anak. Quando Josué chega, por exemplo, em Canaã, olha a versão que eles dão desses. Para eles eram como nós como os gafanhotos. Dizem, aí você tem tantas conjecturas. Eu acho assim um pouco mais complicado isso, mas os teólogos defendem essa ideia dentro desse termo entre anjos e demônios. Eu já entendo que o elo perdido se dá em nenhum lugar. Quando a ciência fala, o que é elo perdido? Porque eles acham os fósseis de cabeça enorme, acham não sei o quê, e vai lá e tenta casar com o nosso DNA. Não bate. E acham, está lá, aquilo não é invenção. Você fala, mas como não dá? Isso aí não são os homens da caverna, Neandertal, esses gigantes, o que são esses gigantes? Você vê que são enormes, mas não tem o nosso DNA. Sabe por quê? Por que vem o dilúvio? O próprio texto de Gênesis diz, era mal continuamente. Houve uma mistura diabólica, demoníaca. Aí Deus reserva 8, feito à sua imagem e à semelhança, e manda entrar na arca. Acabou. Ali está o elo perdido. O homem feito à imagem e semelhança de Deus entrou na arca. A partir dali, todos nós somos apenas vindos de Noé. Só tem um problema nessa história. Jesus disse, como foi nos dias de Noé. É a Siri? Siri endemoniou aí. Como foi nos dias de Noé, assim será os dias do Senhor. Você fala, mas pastor, então os anjos não pode. Você precisa entender que os anjos tinham livre-arbítrio. Agora não tem mais. Um demônio não pode se arrepender porque foi lhe tirado o livre-arbítrio. Um anjo não pode cair porque foi lhe tirado o livre-arbítrio. Mas nós já temos informações, lendo, ouvindo situações de pessoas, mulheres. Eu atendi a algumas pessoas que vêm demônios e copulam de madrugada com mulheres. Veja, o que é um reavivamento nefilim? É todas as seitas construídas por demônios. Então hoje você tem satanismo, você tem chakra, você tem viagem astral. Hoje você tem tudo. E nós chamamos isso de reavivamento nefilim. E toda essa ideologia de gênero, toda essa ideologia do homossexualismo, tudo isso é uma nova ascendência dos dias de Noé. Jesus está voltando. Ele vai ter que fazer
de novo, limpar de novo a bagunça que os demônios e os homens estão fazendo na terra. Com isso você começa a entender o porquê que esses demônios têm tanta legalidade na terra. Você já se perguntou isso? Vou terminar agora. Estou brincando, gente. Nunca acredito no pastor quando ele diz que está terminando, viu? Quais são os efeitos de Satanás na terra hoje, agora? Nesse exato momento, em que pé está esses efeitos espirituais? Porque você já viu Sheol, Geena, abismo, Tártaro, demônios influenciando cultura, demônios influenciando a lei, demônios copulando, mas pode haver hibridade? Bom, eu não sei te responder precisamente, mas tem pessoas que contam. No meu livro eu tenho 2 depoimentos, um deles de um casal. Toda sexta-feira vinha um demônio e ficava com a mulher no quarto, e um outro ficava com o homem na sala. E eles ficavam à noite, isso era um prazer frenético. Eles não sabiam explicar. De alguma forma, o homem, atenado para isso, foi pedir ajuda. E quando ele lá conversou, ele falou: eu vou contar, amor. Falei, não fala, isso é coisa nossa. Não, mas eu vou falar. E contou. Era um demônio que vinha e fazia sexo, dava prazer. Veja, há demônios que vêm em sonhos, e você pensa que é um sonho. Irmãos, a guerra espiritual, ela é muito real. Tá? Ela é muito real, você deve tomar cuidado. Você deve vigiar. Vigiai, porque o vosso adversário brama como leão, está ao vosso derredor, procurando quem possa tragar. Não, mas não tem guerra espiritual. Jesus pôs o diabo lá na cruz. Paulo diz, então você tem que se revestir, que nossa guerra é contra os principados, potestades, os dominadores, as hostes infernais da maldade nas regiões celestiais. Ele falou o quê? Brincando? Ele está falando que quem cai em cilada é quem está no mundo? Ele está falando para se ver livre das setas é quem está no mundo? Não, querido. Tudo à nossa volta é controlado, dominado pelo reino espiritual. Agora, a sua pergunta é muito importante. Quais são os efeitos hoje, agora, de Satanás? Como eu disse a você, primeira coisa que você precisa entender, se nós olharmos a Escritura, algo acerca do nosso inimigo e os títulos dados a ele, nós vamos encontrar títulos como príncipe do mundo. Quando ele levou Jesus ao ponto mais alto do templo, ele disse, tudo isso é meu, porque me foi dado, eu tenho direito, e eu dou a quem eu quiser. Os governos do mundo, gente, as grandes corporações, programas de televisão, filmes, músicas, tudo passa pelo crivo seleto do príncipe do mundo. Ele controla tudo, ele implanta seu estilo de vida, como ele gosta e como ele quer. Por esse motivo que Jesus disse que nós seríamos entregues como ovelhas no meio de lobos. Por isso que Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Por isso que Jesus disse que o mundo deve odiar você, porque você não é do mundo. E como o mundo odiou ele, você também. Ele disse, vocês serão mortos por minha causa. Nós estamos em terreno inimigo. Nós estamos na linha de fogo do outro lado do inimigo. Por isso que a Bíblia chama a igreja de exército de Deus. Por isso que a Bíblia diz que conversão é tirar o camarada do reino das trevas e transportar para o reino de Deus. Por isso que igreja não é Israel, por isso que igreja não é o céu, por isso que igreja não é o mundo, igreja não é o inferno, igreja é o reino de Deus. Igreja é a luz, o reino de Deus no meio da escuridão.
Entendeu o que é a igreja? Por isso que você está aqui, não está de férias. Você está aqui para transportar pessoas do reino das trevas para essa luz. Cada pessoa que se converte a uma batalha ganha. Aí você fala assim, mas olha o tanto de crente que está morrendo. Cada crente que morre é a maior prova que a batalha foi ganha. Cada crente que chega no céu é o diabo perdendo. Então, por isso que durante anos, o alvo principal do diabo foi destruir a igreja, acabar com a igreja, fechar a igreja, provocar escândalos, descredibilizar perante a sociedade, descredibilizar seus líderes. Por esse motivo se aceita todas as religiões, menos o cristianismo. Se fala de tudo na televisão, menos de cristão. Crente é uma praga. Somente aos cristãos foi dado a autoridade contra Satanás nesse mundo. Veja, nós estamos na terra dele e temos autoridade sobre ele. Somente aos cristãos foi dado a armadura para lutar nessa guerra. Você precisa entender qual arma que o diabo usa contra você. Qual arma que você usa contra ele? Jesus cita isso quando ele fala do valente. Vem um valente, né? Vê uma casa vazia. Quando um valente tem a sua casa, diz a Bíblia que em segurança ele guarda os seus bens. Muito bem armado. Mas vindo outro mais valente, primeira coisa que Deus faz, tira a armadura. E tira os bens. E expulsa ele da casa. Os bens é o crente. Veja, a Bíblia diz que Satanás está bem armado. Ele é um valente e guarda as almas em segurança. Mas quando vem um mais valente, que no caso é Cristo, tira os bens, arranca a armadura e vence-o. Veja que você tem armadura, ele não. Nós estamos muito bem armados nessa guerra. Nós estamos muito bem preparados. O que acontece é que na maioria das vezes nós não sabemos guerrear. Mas tem mais do que isso. Observe o seguinte: o título príncipe do mundo é um título legítimo, mantido por ele, pois esse título de príncipe do mundo lhe pertence, é de direito, como Jesus menciona. Olha Lucas 4, versos 6 e 7, o que Satanás fala para Jesus. E disse-lhe, dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos. Observa a palavra autoridade. O que Satanás disse para Jesus? Vou te dar toda a autoridade e glória desses reinos, porque me foi entregue. Vocês estão lendo isso, gente? E eu dou a quem eu quiser. Então, só entendendo essa autoridade que Satanás tem, e é engraçado que nesse texto aqui, em nenhum momento Jesus desmente. Ele apenas cita, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só ele prestarás culto. Vai-te, Satanás. E a Bíblia diz que ele deixa só por um tempo e volta, né? Você quer ver só mais um texto? Judas 1, verso 9. Gente, eu não sei o que Judas tinha na cabeça. Ele escreve uma folha. Em uma folha tem todos os pepinos da Bíblia. Fala dos Nefilim, agora vai falar do corpo de Moisés. É um negócio sério, você quer ver? Ó? Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, olha isso aqui, gente, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. Aí agora tem igreja aí que faz showzinho, quer mostrar que tem poder. Xá, Satanás! Xá, meu raio ômega!
Você viu, tem igreja e tem pastor que e o diabo fala, vai, deixa eu fingir que você tem poder. O diabo deixa o cara pensar, fazendo show. Cara, deixa eu te falar, você não é nada. Todo o poder e autoridade que nós temos é em Cristo. A graça nos capacita. Tu não tem poder, rapaz, você é um comedor de feijão. É pelo sangue de Jesus, é pelo poder do nome de Jesus que nós temos autoridade. Tu não é nada. Igual o cara, veja como eu sou poderoso. Tu não é nada, rapaz. A Bíblia diz que nem Miguel. E por que Miguel não ousou? Porque Miguel estava na terra dele. Você vai ver isso aqui na Bíblia. Vocês estão aí, gente? Isso aqui é comida de gente grande, né? Beber comer isso aqui passa fome, quer dizer, dá dor de barriga, não é? Veja esse texto aqui, 2 Coríntios 4:4. Porque agora você vai se assustar com outro nome dado a Satanás. Quem crê que só existe um Deus? Só existe um Deus verdadeiro. Agora escuta isso. Leia lá. O que é isso aqui? Guerra espiritual. Eu te disse que guerra espiritual é uma guerra, o quê? Intelectual. Olha lá, cegou o quê? O entendimento. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Estão entendendo, gente? Veja, qual é o outro nome que dá para ele aqui? Deus. É claro, com D minúsculo. Mas é Deus deste século. Então, mais uma vez, nós temos a palavra século, não é 100 anos, é tempo todo, toda essa dispensação. Satanás é chamado de príncipe do mundo e agora também de Deus desse século. Então é importante você notar que ao longo dos anos, eras e séculos, Satanás vem recebendo a adoração, ele e os seus anjos, cultos disfarçados de mitologias e deuses. Todos os deuses da mitologia. Se você pegar meu livro, você vai ver lá. Tem os deuses do Egito, os deuses da Grécia. Por exemplo, para cada praga que Deus mandou no Egito, ele estava envergonhando um deus do Egito. Olha que Deus disse a Moisés: desça e eu vou prostrar os deuses do Egito. Por exemplo, se você pegar o livro, você vai ver lá que está certinho. Ele mandou uma praga, 3 dias de trevas. No Egito, o deus mor deles é Ra. Ra é o quê? Sol. E eles creem que o Ra luta com a Apófis durante a noite para matar a Apófis para ele nascer. Então o egípcio, hoje não tem mais egípcio, é árabe, né? Mas então o egípcio ele nunca saía de noite porque Ra estava em guerra. O que Deus faz? Aí você fala assim, mas que tipo de treva foi? Foi treva que dava quase para segurar. Então acendia, a tocha apagava. Mas quando chegava lá na terra de Gósen, estava tudo aceso. Quando ele saía da terra de Gósen, apagava. Deus humilhando Ra. Você quer ver um outro Deus? Lá no Egito que ele humilhou, porque o termo Deus é verídico. Os deuses são anjos caídos, a vida toda. Por detrás de cada ídolo, de cada imagem, de cada deus caído, de cada deus pagão, de cada deus da mitologia, toda a história mitológica é a história todinha dos anjos caídos. Tintim por tintim. Aí, por exemplo, tem lá a deusa Sekhmet, a deusa da beleza. Qual praga Deus mandou para envergonhar ela? As úlceras. Você tinha o Deus das plantações e da riqueza. Deus manda uma praga. Para cada Deus, eram 10. Para cada Deus, Deus mandou. Para cada Deus, Deus mandou uma praga. A última foi o Deus, aquele, como é que chama o da morte? Que voa. Isso, Amon. Não, o que o faraó Sete, que diz que é o Horus vivo, né? O Sete carnado. Esse Deus é o Deus da vida e da morte. Foi o último Deus envergonhado.
porque o filho de Faraó morre, ele tenta ressuscitá-lo com o Horus vivo. Deus é muito poderoso. Deus é muito tremendo. Para você entender isso, a coisa é tão tremenda, nessa questão. Olha isso aqui, ó, quer ver? Ó? Apocalipse 12, versículo 10. Veja esse texto. Para você entender os governos, como funciona o sistema de batalha espiritual hoje no mundo. E tem gente que pensa que o diabo não entra na igreja. Rapaz, é só aqui que ele está mesmo. Rapaz, o diabo entra no céu. Então, 12, versículo 10. Então eu vi uma grande voz, agora é chegar a salvação, poder, o reino nosso Deus, a autoridade do Cristo. Agora veja que Cristo assume a autoridade de fato, porque a igreja junto com ele. Olha lá. Porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Cara, que loucura. Veja você que Satanás, ele tem livre acesso a Deus para acusar o quê? Acusar você. E como é que você vence isso? Verso 11. Eles o venceram. Leia, vai. Uau! Veja Salmo 82, verso 1. Porque até o 8, por favor, para você entender como que funciona o sistema dessa batalha intelectual entre os anjos de Deus, os anjos de Satanás e a igreja nesse meio. Deus está na Assembleia Divina e julga no meio dos... Quem são esses deuses aí? Caídos. Mas vamos continuar? Quem está comigo aí? Diga amém. Ele julga quem? Continua, vai lá. Até quando? E ele vai dizer para esses anjos caídos têm autoridade sobre o mundo jaz no maligno, a autoridade é deles. Ó. Até quando julgareis injustamente e tereis respeito às pessoas dos ímpios? Continua. Fazeis justiça ao pobre, ao órfão, procedei retamente ao aflito, desamparado. Olha que coisa louca, gente. Livrai o pobre, o necessitado, livrai as mãos dos ímpios. Eles nada sabem. Olha que coisa louca. Para o mesmo que ele diz que não faz justiça ao pobre, está falando de quem? Eles nada sabem, nem entendem, andam vagueando nas escuridões, abalam-se todos os fundamentos e abalam todos os fundamentos da terra. Você está entendendo? Isso é muito louco, está chegando o fim deles. Eles estão acabando. Agora o texto que eu vou te dar, bíblico, é o texto mais louco que eu li na minha vida até hoje. E a hora que eu li, eu falei... Primeiro livro de Reis, capítulo 22, versos 19 a 23. Porque assim, ó, os deuses, anjos caídos, governando os mundos, eles governam os governos e os governos governam o mundo. Chega uma hora que a injustiça é tão grande que Deus fala, basta, isso foi demais para mim. Eles têm autoridade. Agora olha esse texto, você quer ver? Micaias prosseguiu, Micaias um profeta, ouve pois a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no trono e todo o exército celestial em pé a ele, à direita e à esquerda. Presta atenção. Micaias teve uma visão de Deus e os exércitos à direita e à esquerda. À direita, vai lá. E o Senhor perguntou, gente, isso aqui é demais. O rei Acabe estava só fazendo besteira. Deus convoca uma assembleia de anjos à direita e anjos à esquerda. À direita estavam os anjos. E o Senhor perguntou, quem induzirá Acabe a subir? E vá a Ramote Gileade. Deus queria que Acabe fosse para a guerra e morresse. E ele fala para os anjos, quem vai induzir Acabe para ir para a guerra? Para ir para Ramote Gileade? E um
respondia de uma coisa e outro de outra. Os anjos. Olha o texto que você está vendo comigo. Continua. Então saiu um espírito. Presta atenção que não saiu um anjo. Os anjos de Deus são chamados de anjos. Os anjos do diabo são chamados de espíritos. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o induzirei. Escuta isso. E o Senhor lhe perguntou: como? Ele está falando com demônio, gente. Você está lendo isso comigo? Você está vendo por que o livro não é para criança? Você está vendo por que isso aqui é coisa para gente grande? Mas está na Bíblia, irmão. E olha o que acontece. Olha o que diz aquele espírito a Deus, porque Deus queria acabar com o reinado de injustiça de Acabe. Respondeu aquele espírito: eu sairei e serei um espírito na boca. Fala assim, cruz, não, faça não. Fala, sangue de Jesus tem poder. Gente, eu vou te dar um texto, por favor, salva esse texto, que eu vou te dar uma outra base bíblica do Novo Testamento que está acontecendo hoje isso. Exatamente isso está acontecendo em nossos dias, presta atenção. Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca dos profetas. E o que o Senhor disse para aquele anjo caído? Tu induzirás. Vai lá, você vai conseguir fazer seu serviço. A história se desenrola, você sabe da história. Os profetas de Acabe falou: pode ir, você vai vencer a batalha. Ele foi e morreu. Não foi assim com Saul? Subiu um demônio, e o demônio falou: você vai ganhar. Ele foi lá, perdeu. Você pensa que o espírito do engano, escuta isso. Olha, eu arrepio inteiro. É minha barba que eu não tenho. Agora, depois eu volto aqui. 1 Reis 22 e 22. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses 2, verso 11. Está acontecendo isso em nossos dias. Por que Deus faz isso? Vou te explicar. Quando a injustiça é tamanha, Deus dá um basta. Olha lá o texto. Vamos ler no verso 10 para pegar o contexto, o 10, para entender, né, o que Paulo está falando. E com todo engano e injustiça, para que pereça, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Bom, você percebe que Paulo está falando aqui do anticristo, porque ele vem desde o verso 7. Vamos ver, verso 7 em diante, que aí fica bem fácil. Verso 7, aí ó. Pois o mistério da iniquidade já opera, falando dos nossos dias. Já estava lá o espírito do anticristo. E aguarda somente que seja colocado fora aquele que o detém, falando do Espírito Santo. Continua. Verso 8. E então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Fica claro que esse texto é para os nossos dias, para os fins dos tempos. Agora lembra a história de Acabe e aquele um espírito, um anjo caído, ordenado por Deus para enganar Acabe, como um espírito mentiroso na boca dos profetas. E Acabe, Deus está comigo. Olha isso aqui, por que Deus faz isso? Continua, o que acontece nos nossos dias? E esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de guerra intelectual. Continua. E com todo engano e injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para ser salvos. Mesmo caso de Acabe. Continua o texto. Agora você vai entender. Por que não receberam o amor e a salvação à verdade? Deus lhes envia a operação do erro. Tem Bíblia que está assim, espírito sedutor. Qual Bíblia que está espírito sedutor aí? Olha lá, levanta a mão aí. Lê para mim, irmã, em voz alta. É por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Ó, diga misericórdia. Então deixa eu te falar a coisa mais impressionante que você vai ouvir na sua vida. Falso profeta é juízo de Deus para falso crente. Essa é a nossa guerra espiritual.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos. Irmão, eu não sei você, eu estou tomado de uma sensação de temor. Porque o que nós vivemos hoje são as multidões indo, aparentemente, a uma espécie de abismo, crendo, como Paulo diz, dando ouvido a espíritos, a doutrinas de demônios. É isso que vemos hoje, doutrinas de demônios, e creem como se fosse verdade. Você fala, mas por que Deus permite? Lembra que Jesus falou do joio e do trigo? Ele disse, deixa crescer. E sabe como Deus limpa a sua igreja? Com escândalo. Se não tiver escândalo, o justo não sabe o que é justo. A Bíblia diz que é no escândalo que você vê a diferença que serve a Deus ou não. Por isso que Jesus diz, é necessário que venha o escândalo. Sabe como que Deus limpa a igreja? Com falso profeta, porque a ovelha não ouve qualquer coisa. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me segue. Não sai invento de doutrina. Em João 10:35, você vai entender como que nós estamos vivendo hoje. Quando você vê essa guerra toda ideológica, e veja, zero política o que eu vou falar agora, guerra intelectual. Toda essa guerra marxista contra valores cristãos judaicos, toda essa guerra toda. E para você entender isso, você precisa entender o que é o marxismo. O marxismo é chamado hoje atualmente de nova ordem, contra a velha ordem. A velha ordem é os modelos cristãos judaicos, família, filho, sua prole, tudo baseado na Bíblia Sagrada, tudo fundamentado, a lei do quem matar é não sei o quê, tudo isso vem de acordo com a lei da Bíblia. A nova ordem quer tirar tudo isso. Você chamar de nova ordem. Então o diabo levantou um agente, pôs uma ideologia no mundo, e agora essa ideologia dos transgêneros, isso é uma coisa nefilínica, não é ou não é? Uma coisa terrível, tão terrível que a Gretchen disse que agora ela é Angelina Jolie. Estou brincando, é brincadeira. E eu sou Brad Pitt, quem falar que não é, eu vou bater, entendeu? Entendeu? Ó. Olhe lá o texto. Se a lei chamou deuses aqueles quem a palavra de Deus foi dirigida, a escritura não pode ser anulada. Está falando dos anjos caídos. Escute bem o que você está ouvindo. Todos os deuses de todas as mitologias, de todas as eras, são os anjos caídos. Se você pega a história mitológica desde a Grécia, estuda tudo, Cronos, Zeus e etc., Hades, tudo isso, e você pega a história mitológica do Egito, você pega o Senhor dos Anéis da Terra-média, pega Nárnia, você passa do outro lado, está em um outro mundo paralelo. A Terra-média é cheia de mundos paralelos. Você vai começar a entender um pouco como que o cinema, ele capta um pouco da ideia, eles vão lá na Bíblia, eles vão lá na história, e pá, e joga, você não sabe o que eles fizeram o filme. Você lembra o filme Cidade dos Anjos? Eu tenho uma raiva daquele filme. A mulher morre, eu fico com raiva. Por que aquela mulher morre? Não é justo. Então, o cinema, ele vai lá na Bíblia, capta e pá, joga. Aí você fala assim, quando você assistiu o filme de Noé, que filme herege? Porque você viu ali uns anjos caídos, que eram chamados de quê? Gigantes ou nefilins. Você fala, onde? Que absurdo! Você viu que eles tiraram isso de uma interpretação de boa parte dos teólogos. Gente, a coisa é tão séria que você já leu na Bíblia quando Paulo fala assim, as mulheres cubram as cabeças na igreja por causa dos anjos.
Mas Paulo pensava assim, veja, Paulo não pensava assim. Era cultural em Corinto os crentes pensarem, por causa do que lia em Judas e lia nos livros históricos judaicos, que as mulheres podiam seduzir anjos. Então Paulo fala, se não quiserem ser contenciosos, faça isso, põe o tal do véu, por favor, não me arrume para a cabeça. Mas não é por causa dos anjos, é porque tinha irmãos que queriam pôr véu, tinha medo dos anjos lá. Então Paulo não acreditava nisso. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos compreender, queridos, o que é uma batalha espiritual de verdade. Uma batalha espiritual de verdade está aqui, ó, Apocalipse 12, versículo 13. Porque a igreja na Bíblia, ela tem o mesmo simbolismo de Israel. Ela não substitui, mas tem o mesmo simbolismo. Então você tem uma mulher na Bíblia que ela representa horas Israel e horas a igreja. Por exemplo, quando o dragão se viu precipitado na terra, Satanás, perseguiu a mulher que daria à luz a um filho varão. Essa primeira mulher em primeiro plano é Israel. Satanás perseguiu a nação de Israel. Mas ele continua a perseguir. Mas hoje ele persegue também a mulher, que não representa só Israel. Porque a igreja também gera o filho amado. Diga amém. Cristo é gerado em cada um. Ok? Diga amém. Você está vendo a guerra espiritual aqui? Você leu comigo naquele texto que ele é adversário nosso, que ele é inimigo nosso, que ele procura você, que ele quer acabar com você, que ele quer destruir você. Então aqui nós temos batalha espiritual. E eu vou terminar só com mais esse texto aqui. Daniel 10 e 21. Porque aqui nós temos uma história, e o que eu vou falar aqui é chocante, aparentemente é chocante, mas na Bíblia se comprova. Toda a nação da terra é governado por um príncipe de Satanás. Daniel 10 e 21. Contudo, eu te dei... Vamos voltar a partir do antes, quando começa a guerra, né? Pode voltar. Volta antes. Então tornou a tocar-me um que tinha semelhança de um homem e me consolou. O anjo parecia com um... Você viu que quando ele entra na nossa esfera, eles se transformam como a gente. E continua. Vai lá. E disse, não temas, homem muito amado, Pai seja contigo. Oh, gente, é tão bom o reino espiritual de Deus. Sê forte, tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortalece. Continua. Ainda disse ele, sabes por que vim a ti? Agora tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Isso aqui não é homem, é potestade. Potestade é governo, principado é rei. Veja, o anjo, Daniel jejuou e orou por 21 dias. E durante os 21 dias, o anjo não conseguia chegar. Qual foi o motivo? Ele está dizendo, quando ele entrou na atmosfera terrena, ele foi resistido. Opa, isso aqui não, aqui você não pisa. É isso que ele falou. Por um principado que apenas disse, é o príncipe da Pérsia. Ok? O que acontece? Esse anjo mensageiro, no caso Miguel, não é um anjo de guerra. Então o Senhor libera o maior inimigo de Lúcifer. Quem é? Miguel. E Miguel já chega dando voadora. No peito, assim, entendeu? Já chega quebrando tudo. Imagina ele. Lembra do Gandalf? Naquela guerra, assim, entendeu? E aí, enquanto Miguel está naquela batalha das duas torres,
O Gabriel entrega toda a mensagem para Daniel. Mas aí o Gabriel fala, eu tenho que sair daqui. Vou continuar a minha batalha com os príncipes da Pérsia. E depois vem o da Grécia. Veja que ele já contou que a Grécia ia derrubar a Pérsia. Isso é história. Continua o texto. Contudo te declararei o que está gravado na Escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo, porque contra aqueles, senão Miguel. Agora e bem, toda nação da terra tem um príncipe. Só uma que tem um príncipe de Deus. Leia lá. Senão Miguel, vosso príncipe. Deixa eu te contar uma coisa. Em todos os textos da Bíblia, quando vai falar de Israel, a Bíblia Sagrada menciona que ele é o príncipe de Israel é Miguel. O príncipe que luta contra, quer ver, ó? Daniel 12 e versículo 1. 12, versículo 1. Todas as nações é governada pelo maligno, só uma é governada por Deus. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta em favor dos filhos do seu povo. Veja que Israel tem um príncipe, todas as nações têm um príncipe, e o príncipe de Israel é Miguel. Quem governa, batalha, quem está ali lutando as batalhas de Israel é Miguel. Se nós somos também Israel de Deus, quem luta conosco? Pelo Senhor, marchamos sim. Poderoso é. Sabe, deixa-me te falar uma coisa. A igreja é o órgão, é o exército mais poderoso que está no reino das trevas. Eu estou dizendo o reino das trevas, porque esse reino está acabando. A Bíblia diz que o Senhor está voltando. Põe Zacarias capítulo 14, versículo 5. E nós vamos entrar numa batalha final aqui nessa terra. E a Bíblia diz que ele vai iniciar o seu reino, um reino de paz, de justiça, de equidade, um reino sem fim. Veja, por isso que Satanás quer ficar roubando a glória de Cristo, por isso que o anticristo vem antes, mas Jesus, o Cordeiro de Deus, ele vai receber a coroa, ele vai reinar. Olha lá que eu estou... Zacarias 14, versículo 5. Sabe, o cara está no pique assim. Olha como funciona, veja desde o verso 1. Isso aqui eu quero vibração, gente. Essa é a nossa guerra, desde o verso 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os seus despojos se repartirão no meio de ti. Por isso que todo mundo odeia Israel. E continua, está falando de Israel, nós estamos no céu, olha o que acontece, ó. Pois eu ajuntarei todas as nações da terra para pelejar contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será exterminado da terra. Vai. Então, olha lá. Presta atenção, lembra que eu te falei que em todo o Velho Testamento o Senhor pelejava junto com Israel? Olha lá, então o Senhor sairá e pelejará contra as nações, como sempre pelejou em dia de batalha. Vai acontecer de novo, só tem uma coisa. Dessa vez, rapaz, eu não vou ficar lendo Bíblia não. Eu não vou ficar lendo Bíblia dessa vez não, sabe por quê? Continua. Naqueles dias estarão, Jesus, os seus pés no Monte das Oliveiras. De onde ele subiu? Em Atos 1:7. Monte das Oliveiras. E o anjo diz, do jeito que ele subiu, ele vai retornar. Só que ele não vai subir no tamanho corpóreo de homem. Porque nós somos desse tamanhozinho por causa do pecado.
Ele vai vir no tamanho original do ser celeste. Olha o tamanho dele, olha o tamanho dele. Naqueles dias os seus pés estarão no Monte das Oliveiras, que está diante de Jerusalém. E o monte será fendido para o meio, e o outro será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Veja, um pé estará no norte, outro no sul, e no baixo dele vai passar um vale, é o tamanho de Jesus. Ele vai pisar e o monte vai se abrir. O que vai acontecer? Haverá um vale muito grande. Metade do monte se removerá para o norte e a outra para o sul. Olha o que acontece. E ele vai dizer para Israel, que está quase sendo extinto do mapa. Gog e Magog, gente, retorno de Cristo. Fugireis, eu vou te ajuntar como uma galinha ajunta os pintainhos. Fuja para o meio do vale. Vem aqui, meus pintainhos. Fuja, pois o vale dos montes, olha o tamanho do vale, chegará até Azel. Fugireis, como fugiste nos dias de terremoto e os dias reis de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e toda a sua igreja, todos os seus santos consigo. Uau! Por isso que você não pode comprar só um livro, você tem que comprar. Faz igual, irmão, pastor, me dá um ladrão da noite e um anjo caído. Porque são duas histórias. A irmã falou, pastor, como que funciona? Ele falou, anjo caído, eternidade passada. Ladrão da noite, eternidade futura. E no meio está o Espírito Santo, da graça e do arrependimento. Glória a Deus. Eu quero que você entenda o que é ser igreja. Cara, você não foi chamado para ser um juiz. Tu pode ser um juiz, um advogado, mas você é um soldado. Diz, eu sou um soldado. Uau! Fique em pé. Meu Deus.